Será que o Jesus histórico realmente acreditava que tinha poderes mágicos? Ele se via, como aponta o Crossan, não é possível a gente afirmar se ele estava em estado de transe quando ele realizava suas curas. Mas é um fato que ele se via, provavelmente, já que a gente tem essas tradições já na década de 50, como um curandeiro. O Crossan também traz uma discussão muito interessante sobre o porquê que o movimento do Jesus histórico é itinerante e por que que o movimento de Jesus, sem Jesus, ou seja, o contexto pós-morte de Jesus, se torna um movimento de fixação de comunidades. Ele comenta que, muito provavelmente, os familiares de Jesus discordavam da estrutura do movimento de Jesus. Para eles, Jesus deveria se fixar em Nazaré, as suas atividades de cura, então, seriam espalhadas de boca em boca pelos camponeses da região da Galileia, e Jesus, então, teria uma atuação na região de Nazaré. E ele dá isso como contraprova o caso de Cafarnaum, em que Jesus, o período que ele passa em Cafarnaum, ele acaba tendo ali como lugar estratégico a casa de Pedro. E depois cura a sogra de Pedro e, enfim, outros relatos vão acontecendo, a fama de Jesus vai se espalhando, Pedro vem e conversa com Jesus, olha Jesus, tá muita gente aí te procurando. Aí Jesus pega e fala: "Ó, então eu preciso sair daqui, a gente precisa ir para outras áreas". Isso seria então uma visão, uma leitura de Jesus que ele não deveria ficar estacionado em lugar nenhum, o que teria sido um ponto de divergência, não só entre os familiares, mas também entre amigos próximos de Jesus, como o caso de Pedro. Isso explicaria, segundo Crossan, porque após morte de Jesus, Tiago e Pedro e João ficam em Jerusalém e formam ali uma comunidade. Então, eles acreditavam nesse sentido, nessa capacidade de Jesus enquanto um curandeiro, tá, Douglas? Mas não como um filho de Deus, nada disso. Então, esses elementos ligados já ao campo teológico são uma perspectiva ou tradições que vão ser construídas no contexto pós-morte. Então, na melhor das hipóteses aí, o que a gente pode dizer é Jesus como um curandeiro e que talvez estaria atuando em estágio de transe, ou melhor, estado de transe. Agora, Eu diria que esse retrato de Jesus como curandeiro, ele foi importante nesse processo de divinização por conta do mundo antigo. Como eu falei, as curas eram feitas ligadas aos templos. No caso, para o contexto de Ásia Menor, de Síria, a gente vê templos como o de Asclépio sendo muito importantes. Então, divindades que são capazes de curar são muito importantes, sobretudo em contexto de epidemias ou porque a gente precisa lembrar que as cidades, elas não são limpas, né. O cinema, às vezes, passa a imagem de uma cidade antiga extremamente organizada, limpa. Então, isso não é um dado histórico. Quando a gente começa a pegar fontes de época, a gente vê que o estado é altamente insalubre. A realidade das cidades é essa. Então, a qualidade de vida levava também à proliferação de doenças. Por isso essas divindades da cura eram tão super valorizadas. Então, certamente, esse elemento mágico foi decisivo no processo de divinização de Jesus.